Vamos fritar 300 gramas de bacon. Eu tenho aqui um pouquinho mais de 300 gramas. Eu piquei bem miudinho, menor que der aí para fritar, com os maior, mas tudo bem. Vamos deixar este bacon fritar aqui. Ele vai soltar a gordura, vai fritar até que ele fique sequinho, bem crocantezinho. Aí então a gente reserva em uma tigela. Eu vou acrescentar 4 colheres de sopa dessas grandes de farinha de trigo. 4 colheres. Vou temperar a farinha com um pouco de sal, que é a gosto, e um pouquinho de páprica defumada. Vamos misturar essa farinha com o sal e a páprica. Vou colocar mais um pouquinho de páprica, porque eu quero uma corzinha neste creme. A páprica defumada é a gosto, vai de você. Se você quer esse cremezinho mais escuro, mais clarinho, é a gosto. Vou misturar. E vou acrescentar aqui aos poucos, para não empelotar, uma xícara de água natural, não está quente nem morna, água a temperatura ambiente. Vamos misturar aqui até virar um mingauzinho. Eu misturei uma xícara. Ficou grosso, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Vou acrescentar mais um pouco de água, porque ele tem que ficar um mingau ralo. Não pode ficar muito ralo, mas também não muito grosso. Aqui o meu ficou muito grosso, então a gente vai colocando a água. Eu coloquei menos de meia xícara e já está bom, olha. Eles têm que ficar assim, ó, um caldo nem ralo e nem grosso, um mingauzinho, tipo uma sopa, né? Nessa espessura aqui. Porque isso aqui vai servir pra gente empanar os nossos cones. Eu não achei que estava bom, então eu acrescentei mais água. Então, ao todo aqui, foi 1,5 xícara de água na temperatura ambiente. E ele ficou desta forma. Vamos reservar. Agora, para o recheio, eu tenho aqui 300 gramas de peito de frango cozido com água e sal, desfiado. E além de eu desfiar ele bem desfiadinho, eu triturei ele na tábua de carne com a faca, para ele ficar em pedacinhos bem pequenininhos assim, ó, que fica ótimo para fazer o recheio. Vou acrescentar aqui aquele bacon que a gente fritou no início. Olha, está sequinho, bem crocantezinho. Vamos acrescentar aqui. Também vou acrescentar aqui um pouco de azeitonas bem miudinhas, bem trituradinhas também. Meia cebola bem triturada também, tudo bem miudinho para este recheio maravilhoso. Também vou acrescentar aqui 1 xícara de mussarela ralada.
Agora eu vou acrescentar um copinho de 200 gramas de requeijão cremoso. Vamos misturar, muito bem misturado. Agora a gente vai misturar isso aqui, deixar bem misturadinho para rechear os nossos cones. Agora, com o auxílio de uma tábua de carne, a minha aqui é de vidro, tá? Eu vou pegar a massa de pastel comum, redondinha. Vamos partir no meio exato. Agora, nós também vamos usar este creme que nós fizemos, que está aqui reservado. Vamos mexer um pouco. Nós vamos usar para fazer o cone. Vamos passar, se você tiver um pincel aí, é melhor. Eu não tenho aqui um agora. Eu vou passar aqui para fazer o cone. Só para dar uma molhadinha, né? Para fechar este cone. Aí, depois que a gente faz os conezinhos, cola aqui com aquela massinha, aquele mingauzinho que é igual uma cola, não deixa nenhum buraquinho, certifique-se. Está bem colado seu conezinho. E vamos agora colocar o recheio desta forma. Dentro do cone, a gente coloca aqui o recheio. Até ficar rente e a gente alisa, dá uma alisada aqui, ó, para ficar bem lisinho aqui. Então, desta forma, nós vamos fazer, tá? Os nossos cones crocantes. Vamos fazer todos dessa forma. Olha, ele cola bem, fica bem bonitinho, tá? Aqui eu tenho a mesma medida de farinha panko com farinha de rosca. Eu vou misturar as duas. Tanto que você colocar de farinha panko, você também coloca aí farinha de rosca e misture muito bem. Com o auxílio de um pegador, eu vou passar os cones nesta mistura que nós fizemos. Mergulha ele aqui, com auxílio aqui de uma colher ou de um garfo, retira. E já vem na farinha panko. E vamos aqui empanar os nossos conezinhos, todos eles nós vamos fazer desta forma, bem empanadinho. Dá uma apertadinha aí para ficar bem empanadinho. Ele tem que ficar muito bem empanadinho. Desta forma, então nós vamos empanar todos dessa forma, para podermos fritar. Cones empanados. Vamos fazer aqui um molhinho. Eu tenho meia xícara de maionese, ketchup. Vou misturar muito bem e vou reservar. Tenho aqui meia cenoura ralada. Vou acrescentar aqui junto 3 colheres bem generosas de mussarela ralada. Vou misturar muito bem e vou reservar. Em óleo bem quente, eu vou fritar um por um desses cones, até que fique bem douradinho. Todos os cones fritos, crocantezinho, lindo. Pensa que delícia.
Agora a gente vai pôr ele aqui no molho, desta forma. E agora aqui no queijo. E vai ficar dessa forma. Assim, a gente vai fazer com todos os conezinhos para servir. E isso agrada gregos e troianos. Não tem quem não vá gostar desta delícia, deste cone de frango crocante. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus.